Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 1, 19 a 34, e corresponde à semana 2 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é O Ministério Preparatório de João Batista. Vamos à leitura do texto bíblico. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Uma delegação de judeus, entre os quais João 1,24 afirma ver fariseus, foi até João Batista para esclarecer o propósito de seu ministério. Na ocasião, João Batista estava em Betânia, a apenas 4 quilômetros de Jerusalém, de onde os religiosos vieram. Uma tradição rabínica interpretava literalmente as palavras de Malaquias 4,5 que diziam: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Embora a reencarnação não fosse amplamente aceita pelo judaísmo da época, alguns judeus acreditavam que Deus traria o profeta Elias novamente à existência antes de ocorrer a restauração do reino de Israel. Inquirido pelos religiosos se ele era este Elias esperado, João Batista respondeu negativamente. Os judeus então perguntaram a João Batista se ele seria o profeta, anunciado por Moisés em Deuteronômio 18,15, que assim diz: o Senhor seu Deus levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. João Batista mais uma vez negou ser este profeta. Naqueles dias, a maioria dos judeus entendia que o profeta seria o próprio Messias, pois traria o povo de volta aos caminhos do Senhor antes que ocorresse a restauração da nação judaica. A resposta de João Batista acerca de sua própria identidade ecoou as palavras de Isaías 43. Este caminho reto para o Senhor era a pregação do arrependimento de pecados. Os fariseus, talvez parte da mesma delegação de judeus ou talvez uma agremiação diferente, então, perguntaram o motivo de João Batista realizar os rituais de purificação conhecidos como batismos, já que ele dizia não ser Elias ou o Messias. A expectativa messiânica dos religiosos judeus era intensamente relacionada com a limpeza de pecados, simbolizada pela água. Passagens bíblicas como Ezequiel 36:25 e Zacarias 13:1 eram atreladas ao batismo que João realizava. A resposta de João Batista faz paralelismo com João 1:23. Sim, ele batiza, mas como preparação para a vinda do Messias que na realidade já chegou e está entre o povo. Este Messias é tão superior que João Batista se diz indigno de desamarrar as correias de suas sandálias, tarefa própria dos escravos daquela época. Após estes eventos, Jesus Cristo foi ao encontro de João Batista e de seus seguidores.
Em João 1,29, ele é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus. A comparação evoca a aliança do Antigo Testamento, a qual se baseava no sacrifício, ritual em que se colocava a mão sobre a cabeça do animal a ser imolado em sinal de identificação, querendo dizer que a execução daquele ser, na verdade, deveria ser a morte do próprio fiel por causa de seu pecado. Qualquer sacrifício devia ser oferecido mediante ofício de um sacerdote, que executava a mediação entre o pecador e Deus. Lendo João 1, 30 a 34, em paralelo com as narrativas sinóticas do Evangelho, vemos que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus por ocasião de seu batismo por João Batista, e ao mesmo tempo a voz de Deus Pai afirmou: "Este é meu Filho amado, de quem me agrado." Para João Batista, esta foi a confirmação de que Jesus realmente era o Messias esperado. Aplicação prática. João Batista realmente preparou os caminhos para o ministério de Jesus Cristo, pregando, assim como havia feito o profeta Elias, sobre a necessidade do arrependimento de pecados. Contudo, os atributos do profeta, ou Messias, anunciado por Deuteronômio 18:15, são cumpridos não em João Batista, mas em Jesus. Da mesma forma que os profetas falavam da parte de Deus para fazer o povo voltar a seus caminhos, as palavras de Jesus Cristo também ecoam em nossos corações, fazendo-nos viver dentro de seu propósito. O livro de Hebreus ensina-nos que Jesus não é apenas o profeta perfeito, mas também rei e sacerdote. Jamais teremos a real dimensão de seu senhorio em nossas vidas se não o enxergarmos sob todas as faces deste prisma. Ele é profeta porque fala da parte de Deus a nós. É rei porque deve governar sobre nossas vidas. E é sacerdote porque medeia nossa redenção perante Deus. Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo que reconecta o ser humano a Deus. Cristo se identifica conosco como Cordeiro de Deus, mas também medeia nossa relação para com Deus como sumo sacerdote perfeito. Por estas características, Jesus promoveu nossa reconciliação com Deus e hoje não mais precisamos de intermediários humanos para termos um relacionamento com Ele. Trazendo da mente para o coração. Senhor, tenho plena consciência de que a purificação dos meus pecados é elemento central para estar em seu reino. Mas a prática mostra-se muitas vezes oposta. O bem que quero fazer, este não faço. E de fato não posso por mim mesmo. Mesmo quando pratico boas ações, tenho a percepção de que meus pensamentos continuam ruins. Penso em meu mau procedimento no trabalho, com minha família e nas minhas atitudes em geral. É incômodo confrontar-me comigo mesmo. Inquieto-me, meu coração acelera, sinto um arrepio generalizado. O que será de mim, vil pecador? Aquieto-me. Ouço pássaros a cantar, anunciando que o dia começa. Uma tranquilidade ímpar subitamente invade meu coração, acalmando-me. É o Senhor que põe sua mão sobre minha cabeça. Minha maldade é dissipada e lembro-me novamente de seu perdão, que foi completo na cruz. Um sentimento de profunda gratidão sobrevém-me. Obrigado por seu amor a despeito do que faço e penso. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim, apesar de quem sou. Que eu esteja mais e mais conectado a Cristo para que seus propósitos realmente se cumpram em mim. Que o Cristo profeta fale diariamente da parte de Deus ao meu coração, tanto para conforto quanto para confronto. Que o Cristo Rei realmente governe minha vida, de maneira que a única concepção que importe é o que o Senhor tem de mim. E que o Cristo sacerdote me apresente puro a Deus por quem Ele é, e não por quem eu sou. Em nome de Jesus oro, dirigindo-me para mais uma semana renovado e transformado. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 1, 19 a 34, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, qual foi a finalidade do ministério de João Batista e por que ele batizava com água? Terça-feira,
Qual o significado da expressão Cordeiro de Deus, dada por João Batista para descrever a Jesus? Para embasar sua resposta, leia as seguintes passagens bíblicas: Levítico 1, de 1 a 5 e Hebreus 10, de 1 a 14. Quarta-feira. O que significam os conceitos de identificação e mediação, fundamentais para nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus? Quinta-feira. Quais os 3 atributos do Messias? Para embasar sua resposta, leia as seguintes passagens bíblicas: Deuteronômio 18, 15 e Hebreus capítulo 7. Sexta-feira. Quais são as consequências do fato de Jesus Cristo não apenas ser Salvador, mas também Senhor de sua existência? E sábado, quais as implicações práticas do texto de João 1, 19 a 34 para a sua vida?